Pode começar, Simone, por favor. Simone, pode começar, tá? Por favor. Lê a mensagem e faz a prece para nós. Eu acho que ela caiu. Não estou vendo ela por aqui. Melhor eu fazer? A gente deixa ela para o final. Eu acho que a internet dela deve ter. É. Então, gente, boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, né, de segunda-feira. Vamos ler aqui a mensagem de número 114. A juventude do teu corpo é breve. Utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-te jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e de uma conduta reta. Mestre amado, mais uma vez reunidos nessa segunda-feira para aprendermos um pouco mais, para que possamos clarear as nossas ideias, a nossa mente, para que possamos, Senhor, seguir-te com mais firmeza os teus passos. Hoje, dessa segunda-feira, vamos estudar mais um capítulo do livro do Jacobson, coordenando com os mensageiros. Para isso, Senhor, pedimos a sua proteção para a Roberta, que vai facilitar para nós. E a nós, Mestre, que possamos compreender bem, mas que possamos, Mestre, experienciar todo esse capítulo, que é para nós um rumo, uma bússola. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite, Roberta. Nós, então, podemos dar início ao nosso estudo. Com você, a palavra, tá? Ei, gente, muito boa noite. É uma honra poder estar aqui com vocês, uma alegria enorme a gente se reunir, unir os nossos corações em torno desse estudo. Então, sintam-se envolvidos aqui em todo o meu carinho e minha gratidão. É um presente de verdade poder estar aqui e a gente aprender mais um pouco dessa doutrina maravilhosa, o Evangelho redivivo de Jesus, né? Que nós agora possamos, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o meigo nazareno, que com a sua bondade ele possa nos envolver os corações, nos abençoar nessa noite, e a todos que verão também o estudo depois. Que sejam momentos em que a gente usufrua de fato da companhia do Mestre, ele que está sempre com a gente, a apenas uma oração de distância. E é tão bom, gente, quando eu sento assim para estudar, para preparar alguma coisa e eu aprendo junto, né? Sempre tem alguma coisa nova que a gente vai amealhando aqui no conhecimento, e foi muito bom sentar e ler esse livro do Jacobson aqui. Nós hoje vamos nos debruçar sobre o capítulo 8 do livro Psicofonia, na obra de André Luiz. Esse capítulo, ele começa com a seguinte frase: quando encontramos... Oi? Posso continuar? Pode. Não sei se... Acho que foi o áudio, né, que vazou. Quando encontramos, assim, companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno, onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Essa passagem está no capítulo 43 do livro Mensageiros, né? Que trata exatamente dos preparativos para uma reunião mediúnica. André Luiz ressalta que são, quando ele chega no ambiente,
a preparação é muito ativa e muito complexa, e fala que o local onde vai acontecer a reunião já estava cheio de trabalhadores se movimentando para efetivamente a realização da tarefa. Esse capítulo, em que tem esse extrato que a gente acabou de ver, começa exatamente com o André Luiz observando essas movimentações e que gera nele, algumas operações geram nele alguma estranheza. E ele recebe o esclarecimento do orientador, que diz: realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Então, ele ali já está falando dos desafios para André Luiz. E aí ele fala sobre o devotamento necessário aos encarnados em todos os setores evolutivos. Lógico, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos mais vastos. Aí a gente lembra, né, da passagem que está em Mateus: a quem muito tem, mais é dado. Quando a gente multiplica os talentos que nos são dados. Onde se encontram as atividades do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. O Jacobson nos ajuda a extrair os pontos importantes dessas descrições de André Luiz. Para que a gente tenha o auxílio, então, dos espíritos mais elevados na empreitada mediúnica, é necessário que a gente disponha de devotamento, bom ânimo, mente serena, vida sadia e reta. Claro, meus amigos, que todos os grupos, e eu sou uma metralhadora, viu, gente? Eu saio falando, então fiquem à vontade para me interromper, quiser comentar, fica à vontade. Estamos aqui numa conversa fraterna. Mas claro que todos os grupos mediúnicos sérios, eles vão contar com o auxílio dos bons espíritos, e eles vão prestar amparo aos encarnados para que se melhorem e que desenvolvam as atividades com segurança. Mas tem um fator bem importante, e para ilustrar esse fator bem importante, eu trago aqui uma carta que Chico Xavier enviou no ano de 1948. Essa carta destinada ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, em que Chico fala sobre a dificuldade do trabalho na seara do Cristo. Aqui, obviamente, o Chico está falando de uma determinada pessoa, de um determinado médium, mas serve muito para todos nós, essa mensagem do Chico. O que o Chico está falando, essa carta, ela está retratada, ela está relatada no livro Testemunhos de Chico Xavier, que é uma consolidação de cartas, de correspondências do Chico para o presidente da Federação Espírita. Essa consolidação foi feita pela Sueli Caldas Schubert, a nossa querida Sueli Caldas Schubert, e virou esse livro, né, Testemunhos de Chico Xavier. O Chico enviou as seguintes palavras para o Vantuil: peço a Deus para que esse grande trabalhador jovem não se perca. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se, como diz o nosso querido Emmanuel, para designar uma tarefa cristã. E aí é onde ele segue, né? Mas funciona muito para nós. Lógico que esse crucificar-se, ele não é a crucificação como Jesus, né? Não é um sofrimento físico, mas é o empenho de ir além das nossas, né? Fazer um esforço além do que a gente geralmente dispensa para as atividades. E aí o Chico continua: muitos começam deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria, vão aceitando muitas tarefas, muitos compromissos, no começo produzem muito, são várias promessas de esperança para que os que acolhem e orientam. Com o tempo, vão surgindo as dificuldades e os obstáculos, surgem os apelos do mundo e que parecem fascinantes. Prosseguir vai se tornando difícil. Uma certa desilusão começa a surgir, já não há mais a mesma alegria na execução das atividades, o entusiasmo é arrefecido e vai se transmutando para um cansaço, desinteresse, tédio. Outros interesses vão aparecendo e, vagarosamente, ele vai se desviando do labor doutrinário. Alguns, porém, permanecem,
vão encarando os obstáculos, vencendo o desânimo, os apelos do mundo e encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para estes, o trabalho se torna uma alegria. Conviver com companheiros, a melhor festa, e embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e todos, e através da persistência e da disciplina que se dispõe. Aos poucos, fazem-se respeitados, e nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. É muito interessante essa carta do Chico, e ela fala muito da gente, né? Quando a gente começa os labores na seara espírita, a gente vai abraçando, vou fazer atendimento fraterno, vou para o SOS Prece, vou fazer estudo, vou frequentar 5 grupos de estudo na FEAC. E aí, de repente, não, mas quarta-feira eu tenho um aniversário, já não dá para ir. Ou, então, às vezes, a gente percebe alguém que não atua, ou tem alguma rusga, né, no ambiente, às vezes, das casas espíritas, alguém faz um comentário que cai de mau jeito, e aí a pessoa vai perdendo aquele afã de ajudar, vai se tornando tedioso. Às vezes, dentro de casa, também enfrenta alguns desafios. Nossa, mas você vai mudar para a FEAC, né? Vai morar lá, porque está sempre lá. Então, às vezes, as coisas vão ficando realmente mais espinhosas. E é onde entra essa frase do Emmanuel, né, que o Chico relata: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim da tarefa, né, a gente levar a cabo até onde é possível, é crucificar-se, porque os desafios são muitos, né? E o fator, para justificar isso, alguém quer falar alguma coisa? Renata. Sou eu, Roberta. Oi, Rê, pode falar. Oi. Mas olha só, mas também tem um caso, vamos dizer, você está numa tarefa, mas está ali na tarefa e tal, mas chega, vamos dizer, daqui a 5 anos, 6 anos, né, você já quer ir para né, outra direção, já cumpriu aquilo, já, né? Quer dizer, você não está desistindo, você não está abrindo mão, é que aquilo ali já cumpriu o que tinha que cumprir, agora você quer. Já deu o que tinha que dar, né, Rê? Aí, né, você já cumpre, né? Você não precisa ficar, né, assim, se sentindo culpado de ter largado aquela tarefa, ou não, é que agora eu vou para outro caminho. Não, né? em absoluto, né? O importante é a gente ter a continuidade do bem. Às vezes a gente vai começar numa atividade e ela, de repente, como você disse, ela já não encaixa mais no seu dia a dia, ou já não te diz mais, né? Tanto, você já tirou leite de pedra ali, por assim dizer, né? Mas existem outras atividades que a gente pode se engajar. De repente, gente, por exemplo, poxa, estou com um familiar adoentado, né? A gente deixa de repente, de ir para o centro espírita para fazer alguma atividade que a gente já está designado, mas quer atividade mais honrosa do que, de repente, a gente cuidar de um pai, de uma mãe, de um irmão que está precisando de ajuda? É a continuidade do bem. É importante aqui também a gente dar uma contextualizada, isso é muito tranquilo, tá, Rê? É importante que a gente tenha em mente, isso é interessante. O bem que a gente faz não é nem para os outros, né? É primeiramente para a gente. Então, esse compromisso de continuidade em fazer o bem, em fazer uma tarefa, né, de amor ao próximo, é um compromisso muito mais da gente, independente de onde quer que seja. Mas é importante a gente dar uma delimitada, uma contextualizada, que nós estamos falando das reuniões mediúnicas, né, da psicofonia dentro das obras de André Luiz. Então, o que esse capítulo traz aqui, que o Jacobson, né, muito bem deixa claro aqui para nós, da continuidade do trabalho de um grupo de tarefa mediúnica. Né? E a gente vai ver ao longo do tempo aqui, ao longo do nosso estudo, o quanto é importante o tempo de amadurecimento. E por isso esse exercício aqui que o Chico propõe. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se.
E falar do Chico num cenário desse, ele crucificou-se, né? O Divaldo crucificou-se, e tantos outros que levam reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas ao longo de muito tempo. Então, é mais ou menos nisso. Não quero que ninguém aqui... acho que você fez um apontamento muito importante, Rê. Não é para a gente falar assim, ai, meu Deus, eu larguei aquela tarefa na FEAC há um tempo atrás, ou no Garcia, ou onde quer que seja, e então eu aqui não persisti. Mas achou outro caminho, outra tarefa que se encaixasse dentro da nossa rotina, dentro das nossas responsabilidades, outras que nós todos temos, né? Mas é importante a persistência realmente no trabalho do bem. Aqui, o foco grande realmente é a persistência no trabalho mediúnico, porque a gente sabe que às vezes as pessoas começam nas reuniões mediúnicas, aí vão 2, 3 semanas, de repente não vai mais, Exatamente. ou vai 2, 3 semanas, falta a quarta e a quinta, aí, então é mais nesse sentido aqui, né, Verônica? Isso mesmo. Marília, quer falar? Eu só queria que você, se puder, repetir para mim: começar é fácil, continuar... Começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Eu vou Tá. até colocar aqui no... Obrigada, tá? Que isso? Que ele está chamando a atenção justamente por isso mesmo, porque se vai se trabalhar numa área mediúnica, é muito importante a continuidade, como a gente já viu, tem capítulo anterior, a coesão, né, o relacionamento entre as pessoas. Então, se a pessoa faz isso que a Roberta falou, vai 1, falta 3, vai 2, falta 4, como é que fica? Como é que fica essa coesão? Como é que fica esse interrelacionamento entre as pessoas? Como é que fica o preparo do mundo espiritual contando com esses trabalhadores? Então, por isso é que ele está falando dessa perseverança, dessa consistência no trabalho, especificamente no trabalho da mediunidade, porque a gente está lidando com fluidos, a gente está lidando com o intercâmbio do mundo espiritual. E em outras tarefas também. Porque o caso ali que a Renata falou, a troca de tarefa não significa um abandono. Significa de transferir um trabalho por outra tarefa. Né? O que ele está falando aqui é mais daqueles que não perseveram, que não persistem naquela tarefa e que ficam pelo meio do caminho. Apesar dos obstáculos que tem. E é o que o Chico falou. Obstáculos sempre terão, porque eles existem para ser superados. Né? Então é importante isso também. Vai lá, Roberto. É isso. E a continuidade não é só pelo trabalho, é pelo trabalho íntimo também. Mas calma para a gente não atravessar o samba aqui, para a gente poder ir aos poucos. Então, o fator importante é o tempo e, obviamente, a continuidade do trabalho ao longo desse tempo. A perseverança, como muito bem disse a Verônica, a manutenção das boas intenções e da disciplina. Porque somente com essa constância na dedicação ao estudo e ao trabalho, e aí, como eu disse, o trabalho a gente tem que entender-se por trabalho, tanto a prática mediúnica, quanto o trabalho em si mesmo, a melhoria íntima, né, a reforma íntima. E é ao longo desse tempo de melhoria da prática, da melhoria íntima, porque se você está comprometido com alguma coisa, né, comprometido com aquele estudo, com aquele trabalho, você vai começando a observar-se também. Aonde que eu posso ir melhorando para eu melhorar a minha performance, né? É igual quando alguém começa, vou começar a correr, porque eu gosto do exercício, gosto da atividade física, começo a correr. De repente, você começa a perceber que algumas coisas que você faz te ajudam a ter uma performance melhor. Se eu durmo bem, eu corro melhor. Se eu me alimento melhor, eu também corro melhor. Então, a mesma coisa na prática mediúnica. Se eu começo a observar o meu verbo quando eu não estou na reunião mediúnica, obviamente eu também vou me melhorando. Se eu começo a fazer mais prece ao longo do dia para eu me manter conectado, eu também vou me melhorando como instrumento da espiritualidade. Então, tanto essa... E aí, para isso é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Melhor no trabalho, melhor em si mesmo, e aí é que a gente vai alçando esse credenciamento para uma ampliação da abrangência do trabalho mediúnico.
Lembrando aqui que esse capítulo nós estamos falando do auxílio dos bons espíritos. Então, ao longo do tempo, eu vou melhorando e, ao longo do tempo, eu vou credenciando o trabalho desse grupo mediúnico para ir ampliando a abrangência desse trabalho. Emmanuel nos diz no livro Seara dos Médiuns o seguinte: em mediunidade, qual acontece com qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se você se propõe a engrandecer, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Gente, antes da gente estar aqui sentado estudando, olha quantos espíritos produziram material para que a gente estudasse, né? Kardec, as médiuns de Kardec, André Luiz, quantos espíritos amigos se propuseram ao trabalho árduo para que a gente pudesse estar aqui hoje estudando o material que eles produziram, né? E aí ele fala que nenhum desses trabalhadores ficou, Emmanuel fala que nenhum desses trabalhadores ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade com força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação. Esposar é um casamento, né? Por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Ou seja, para que uma reunião mediúnica possa se realizar no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Todo o planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados para que, de fato, a tarefa se realize a contento. Daí a necessidade do estudo, da dedicação e da disciplina na prática mediúnica. E Emmanuel diz, o que Emmanuel está dizendo aqui é que, assim como um engenheiro, por exemplo, que se a gente for contar a vida acadêmica de uma pessoa que se forma, né, em engenharia, desde o início, quando ela aprende a ler e escrever, até o momento em que ela recebe toda a instrução técnica para sair por aí construindo prédio, são uns 20 anos sentados em carteiras escolares. Os médicos, mesmo depois de formados, eles seguem estudando e, com a prática, eles vão apurando a sua capacidade diagnóstica. É ao longo também do trabalho na vivência evangélica que o grupo vai adquirindo possibilidade de aproximação de almas superiores e, com isso, ampliando o socorro dissipado. Né? É isso aí que o Jacobson está sintetizando aqui para a gente, né? Ele fala, inclusive, em fases. Antes de entrar nessas fases, no livro do Gabriel Delany, que é esse aqui, o Fenômeno Espírita, o Gabriel Delany, ele tem um capítulo aqui, esse livro ele foi lançado em 1893, ou seja, 36 anos depois do Livro dos Espíritos e 32 anos após o Livro dos Médiuns. É relativamente pouco tempo, né, que o Delany lançou esses livros depois do lançamento feito por Kardec. E nesse livro nós temos um capítulo chamado Conselho aos Médiuns e aos Experimentadores. E o Delany, ele fala da necessidade da gente desenvolver a concentração, e que, para isso, as pessoas que estão na reunião mediúnica, elas devem evitar discussões muito calorosas e fúteis, que podem perturbar os médiuns ou alterar a harmonia do grupo. A prática, e aí aqui, mais uma vez, como a gente estava falando ali, a prática, ela faz-se notar também com a regularidade das sessões, que isso também é visto como uma causa de êxito, né? Então, tanto quanto é possível, é necessário que a reunião se dê no mesmo local, nos mesmos dias da semana, nas mesmas horas, a gente já sabe isso. E que, sem dúvida, essa é uma recomendação que não é absoluta, porque um médium desenvolvido, ele pode obter, né, comunicações a qualquer hora do dia ou da noite, mas quando se procura desenvolver essas faculdades mediúnicas, a melhor forma de proceder
incontestavelmente, como diz o Delany, é fazer as reuniões com regularidade. E isso as casas espíritas já têm isso muito bem estruturado, né? Mesmo dia, mesmo horário, mesmo grupo, né? E fala aqui também da perseverança ao longo do tempo para que essas manifestações aconteçam. E aí, o Delany menciona aqui duas situações muito interessantes e eu queria trazer para vocês. Eu não conhecia. Que o Delany ele fala da senhora Girardin. Vocês já ouviram falar dela? Cecília já, Renata não, senhora Girardin. É muito interessante. A senhora Girardin, o Delany ele menciona as experiências dessa senhora na casa do Victor Hugo. E ele exalta a paciência e a tenacidade da senhora Girardin para conseguir o resultado necessário. Olha que interessante. O que é a experiência dessa senhora Girardin? Por que o Delany menciona ela como um exemplo de perseverança ali nas reuniões mediúnicas? A Delphine Girardin ela nasceu em 1804, mesmo ano de Kardec. Ela desencarna em 1855, ainda antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Ela foi poetisa, casou com Émile Girardin, que era um jornalista francês. Ela mesma, depois do casamento, se tornou jornalista, escreveu para jornais em Paris, publicou romances, comédias, tragédias, e era uma médium muito inspirada. Ela era uma personalidade muito conhecida no meio poético, frequentava grandes salões literários e, por causa dessas reuniões, ela acabou trombando, né, ela entrou em contato com os fenômenos das mesas girantes. E desde o primeiro contato, ela se convenceu da veracidade das manifestações. E ela teve, inclusive, a oportunidade de se encontrar com o professor Rivaio, ali, muito possivelmente, enquanto Kardec já fazia ali seus experimentos científicos, e ela era também amiga pessoal de Victor Hugo. Com os acontecimentos políticos, né, o golpe do Napoleão III, a família de Victor Hugo é exilada. Ela sofre muito, porque eram amigos muito queridos, isso atingiu ela de uma maneira muito cruel. O Victor Hugo permaneceu em exílio por quase 20 anos, mas fiel a essa amizade, a senhora Girardin, inclusive, resolveu levar conforto moral aos amigos banidos. Então, ela pegou um navio em 1853, quer dizer, mais ou menos aí 1 ano e meio antes dela desencarnar, porque nesse momento ela já estava muito doente, ela estava com câncer, mas ela nunca se deixou abater e ela tinha firmemente o objetivo de levar sobre a continuidade da vida para esses amigos, Victor Hugo e a sua família. Quando ela chega na ilha de Jersey, onde está a família de Victor Hugo, na hora do jantar, ela contando ali as novidades de Paris e tentando trazer um pouco do que estava acontecendo, ela se refere às mesas girantes e ela, então, contam que ela quase não conseguiram deixar, quase que não, ela não deixa ninguém acabar de jantar. Ela vai para um outro aposento para tentar fazer uma experiência com a mesa girante. Mas essas sessões foram longas, cansativas e sem nenhum sucesso nos 5 primeiros dias. Em algumas referências bibliográficas, ela fica tão indignada que ela não está conseguindo fazer, né, depois de 5 dias, ficar horas a fio ali tentando fazer uma manifestação e não conseguindo, que ela sai para comprar uma mesa nova. Ela acha que é a mesa velha do Victor Hugo que está atrapalhando ela. Ela tá realmente indócil ali. E o Victor Hugo, muito cético em relação a isso, estava aderindo ali às reuniões, mas muito mais para agradar aquela amiga, para não causar um desgosto para aquela amiga. Finalmente, no dia 11 de setembro, a concentração, o silêncio de todos foi recompensado e aconteceu uma comunicação. E, gente, não foi qualquer comunicação. Foi uma comunicação que mudaria os rumos da vida de Victor Hugo. Porque quem se comunicou foi ninguém menos que a filha de Victor Hugo, Leopoldine,
A filha de Vitor Hugo, a amada filha, morreu ainda durante a lua de mel. Algumas bibliografias falam que ela morreu afogada num lago, mas outras falam que ela morreu no próprio Rio Sena, em Paris. Ela estava num barco com o marido, né, aparentemente 7 meses depois de se casar. O barco vira e ela, com aquelas saias pesadas, é puxada para o fundo, né, aquelas saias antigamente que tinham até chumbo, né? Ela é puxada para o fundo, o marido tenta salvá-la e também desencarna. E nesse momento, então, na casa de Vitor Hugo, em exílio, a filha Leopoldine se manifesta, né? E, de fato, a Delphine Girardin, ela desencarna 1 ano e meio depois dessa viagem, e ela é um dos espíritos que trabalha na codificação. Eu fiquei muito encantada com isso, essa perseverança, essa tenacidade dela de ir viajar, ir lá na casa do Vitor Hugo, lá onde ele estava exilado, ficar dias ali tentando. Gente, só um minuto, que eu estou com medo da minha... Não estou entendendo por que a minha bateria está arriando aqui. Só um minuto. Acho que teve algum BO aqui. Voltou a carregar. Pronto. Estou com medo do notebook carregar. Ela, então, ela é uma dos espíritos que se comunica e tem uma menção a uma mensagem dela no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, no capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem, né? A Delphine Girardin assina a mensagem A Infelicidade Real, é o item 24 do capítulo 5. E eu estou contando essa história aqui porque eu acho muito interessante, mas mais que isso, é o espírito incansável dos espíritos que desbravaram, né, esses momentos em que a doutrina espírita estava vindo à Terra, né, estava descendo à Terra para nos inspirar. E o Jacobson, ele nos ajuda aqui explicitando as fases, as etapas que os grupos mediúnicos precisam atravessar para que a gente consolide esse trabalho, né? Ele fala no início, onde é o adestramento da mediunidade, e ele fala que as comunicações com o plano astral mais próximo da crosta terrestre, são feitos exercícios repetitivos de atenção e concentração, como foi mencionado por Delane em 1853, né, como a gente comentou. E aqui há uma parte que o pensamento do médium, uma parte é pensamento do médium, outra parte é do espírito comunicante, e ao longo desse exercício é que se vai diferenciando um e outro, o que é do médium, o que é do espírito, né? E aí vai se desenvolvendo a qualidade e a segurança do trabalho. Não são entidades tão evoluídas, mas são espíritos bons, entidades bondosas, que também estão ali se desenvolvendo as suas percepções. E aqui é impossível a gente não lembrar, né, até no filme do Divaldo, que ele escreve, e a Joana vira para ele e fala assim, bom, agora você queima isso tudo, porque aquilo tudo foi simplesmente um estudo, né, um treino para o Divaldo, e ele fica olhando aquele passoco de psicografia que ela pede para ele incinerar, porque realmente foi só esse exercício de adestramento, né? Mensagens que dão um verdadeiro livro e a Joana pede que ele descarte. E falando, obviamente, aqui, falando em Joana, obviamente, no seguinte apontamento do Jacobson, os dirigentes espirituais de mais elevada condição evitam se identificar nesse momento de adestramento. Eles aguardam a maturação do grupo, aguardam que o grupo persista nas atividades de fato, que tenha essa disciplina, essa responsabilidade que nós estamos falando, para dar seguimento às atividades de maior vulto. E quando a gente vai lá no início dos trabalhos da Joana e do Divaldo, ela assina como um espírito amigo. Ele conta isso muitas vezes, e ele fica até decepcionado quando ela fala Joana, que ele espera um nome mais potente, assim, e ele fala, mas Joana, né? E ele espera um nome mais expressivo,
que isso, Joana é um belíssimo nome, né? Mas ela fica se apresentando como um espírito amigo. Se eu não me engano, eu tenho um livro da Joana, ele está até emprestado, por isso que eu não chequei assim dados e fatos, mas eu me lembro de ter feito essa conta. Se eu não me engano, a Joana demora 11 anos para falar o nome dela para o Divaldo. Ela fica 11 anos se comunicando como um espírito amigo. Para ela permitir que ele percebesse as encarnações anteriores dela, como Joana de Cusa, como Clara de Assis, mais tempo ainda. Geraldo Campetti, da FEB, mencionou uma vez numa entrevista que eu assisti, que ele estava insistindo muito para querer saber o nome do mentor dele. Mas qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? E o mentor falando que não era a hora, não era a hora. Ele insiste tanto que o mentor simplesmente fica sem se comunicar por 60 dias. Ele fica 60 dias sem nenhuma comunicação mediúnica. E aí, quando ele volta, finalmente, depois de 60 dias, o espírito ainda pergunta, o mentor pergunta, e aí, agora a gente pode trabalhar ou a gente vai ficar mais preocupado com a sua curiosidade? Né? Então, deixando claro ali que realmente não era o momento dele se apresentar. E essa frase que está no início do livro do Jacobson, né, é muito boa. A boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões, que é a frase de Leon Denis, do livro Invisível. É importante que o médium busque o equilíbrio pessoal para evitar que as suas forças mediúnicas sejam minadas. O Jacobson ressalta aqui que as obsessões, só me relembra, Verônica, por favor, é até 21h15, mais ou menos, isso, né? Tá bom. O Jacobson ressalta aqui que as obsessões que se instalam em médiuns novatos podem evoluir de um simples incômodo e solucionável com facilidade para uma fascinação que pode anular completamente o progresso do médium. E logo no início do livro, na apresentação, escrita pela querida Marta Antunes, né, trabalhadora da FEB, desencarnou no início desse ano, ela faz 2 apontamentos interessantes que conversam com o que a gente está vendo nesse capítulo. Primeiro, ela fala que, sendo a mediunidade um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, a possibilidade de comunicação dos espíritos de diferentes aquisições intelectuais e morais nos permite uma gama enorme de aprendizados durante a execução da tarefa, né? Ou seja, durante ali o estudo, enquanto a gente está na tarefa mediúnica, quantos aprendizados a gente pode absorver com a comunicação dos espíritos, né? Mas mais ainda, ela menciona André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, e ela fala que André Luiz fala, mediunidade não basta só por si, é imprescindível saber que tipo de onda mental nós estamos assimilando para conhecer a qualidade do trabalho e ajuizar a direção, fazer alguma correção de rota, né? Ou seja, dentro dessa mediunidade é importante ter discernimento. Eu estou sintonizando que tipo de onda mental? E a própria Marta, sendo descrita aqui na sua despedida pela União Espírita Mineira como uma médium muito aplicada, um espírito muito resiliente, determinado, que estudava muito, sempre buscou exercer a sua melhor, né, a sua melhor possibilidade de mediunidade, recebeu psicografias de espíritos de nomes como Dias da Cruz, Ivone Pereira do Amaral, Bezerra de Menezes, né, Caibar Schutel. E dentro dessa observação, algo muito interessante, a Marta conviveu com o Chico. E ela sempre dizia que o Chico, e aí agora, meus amigos, ela joga uma responsabilidade muito grande na gente. Ela dizia que o Chico é o protótipo do homem da humanidade do futuro. Ou seja, né, destacando aqui tudo que ela vivenciou com o médium Chico Xavier, que se dedicou aqui de corpo e alma ao espiritismo, e sendo ela a própria Marta, na sua trajetória, um exemplo também de dedicação e amor à doutrina. Mas o que nós seremos enquanto coletividade no futuro? Tipo um Chico.
A gente que fala tanto do Chico, né, da humildade, da bondade, do espírito de serviço, a Marta enxergava, né, no Chico o protótipo do homem do futuro, né, é o que a gente vai ser, né? Antes, obviamente, muito antes da gente chegar a espírito puro, que é a nossa destinação. Mas aquela humildade, aquele espírito de trabalho, o amor ao próximo, dedicado, né, a enxugar as lágrimas alheias, a entrega do Chico. E aqui no início, o Jacobson menciona o livro Voltei, e essa observação sobre o trabalho que era feito entre o André Luiz e o Chico, ele menciona aqui que André frequentou os trabalhos com o Chico por 700 dias consecutivos para se afinar com o instrumento, para se afinar com o Chico, né? Então, a gente está falando aqui de persistência, de perseverança no trabalho, de o que a gente precisa, né? O Chico era um médium, com M maiúsculo aqui, o que ele fazia para ser esse bom instrumento, né? Para nos inspirar aqui. E mais ainda, a vigilância, né? Além do trabalho, amor ao próximo, a dedicação, etc., a vigilância. Imagina, gente, o quanto que o Chico era atacado. A obra de amor do Chico, tem vários casos aqui, eu vou tentar dar uma enxugada, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, não sei como é que eu vou fazer. O Chico era atacado o tempo todo, né? Às vezes ele sentia, ele falava, nossa, às vezes eu falo alguma coisa que eu não estou vestido com a capa da humildade, ele via verdadeiros projéteis sendo direcionados a ele. Certa vez ele caiu, ele ainda no chão, Emmanuel se aproxima dele e fala, agradece. E o Chico, sem entender, agradece. Mas por quê? Eram espíritos inferiores que, se o Chico reclamasse, o Chico ia entrar na mesma faixa vibratória deles. Então, ele ali no chão ainda, tendo que agradecer pela pernada que ele tinha tomado, né? Pela banda que ele tinha tomado. Então, olha como a mediunidade é realmente um instrumento de elevação para todos nós, porque todos nós somos médiuns, observando as ondas que a gente assimila e buscando as correções de rota sempre que a gente identificar na gente um desequilíbrio, né? Isso tudo de maneira consistente, contínua, para que essa afinidade com os bons espíritos, que é o nosso tema de hoje, vá sendo construída, né? E isso conversa lá também com a frase de Emmanuel do início do livro. Cada mente, cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que nós arremessamos, a gente vai erguendo o domicílio espiritual das ondas e pensamentos, as almas que nos se afeiçoam a nós, né? E isso, em boa síntese, é o que Jesus disse, a cada qual como suas obras, né? E aí, após essa fase de adestramento, nós temos um período intermediário, e aí vejam bem, que pode durar, segundo Jacobson relatou aqui, até mais de uma década, mais de 10 anos. Aqui os conhecimentos já estão sedimentados, o trabalho e o estudo já fazem parte da rotina do grupo, e aí eles começam a socorrer sofredores nos 2 planos da vida. É nesse período, como disse aqui o Jacobson, que começam as manifestações no grupo de suicidas, os licantropos, os obsessores vingativos e tantos outros, conforme a aptidão do grupo. E aí aqui, gente, eu me lembrei de 2 passagens muito interessantes para a gente. Uma está no livro que eu amo, que acho que é um tratado espírita, quem lê ele acho que tem contato com tudo que é importante, é o livro Memórias de um Suicida. Né? No livro Memórias de um Suicida, no capítulo 6, chamado A Comunhão com o Alto, através da psicografia de Ivone, nos é dado saber que tem um grupo de suicidas que está socorrido, já está no Hospital Maria de Nazaré, mas que não consegue, na espiritualidade, entender a situação que eles estão.
eles ainda estão muito perturbados, eles ainda não se reconhecem, estão semiconscientes, estão mergulhados num estado lamentável de inércia espiritual, como nos diz aqui, nos relata, né, psicografa Ivone, absolutamente incapazes de fazer qualquer progresso, né? Muitos ali conseguem, né, tomam consciência do seu estado, esses não, eles estão absolutamente perturbados. E tem uma urgência em despertá-los, e o bonito é que eles falam que a urgência é de Maria de Nazaré. Ela quer que eles sejam amparados, que eles estejam em melhores condições o mais rápido possível. Maria de Nazaré tem pressa de ver esses espíritos aliviados. Isso é belíssimo, né? Então, os servos da Legião de Maria levam a conhecimento ali da direção do hospital que aqueles espíritos não estão fazendo progresso, que eles precisam solucionar essa situação na Terra. Eles precisam de auxílio de reuniões mediúnicas para que esses espíritos, então, sejam amparados. E aí, o que acontece? Pegam uma lista de instituições que podem socorrer esses espíritos, entre Espanha, Portugal, Brasil. O Brasil é eleito como o local onde esses espíritos vão ser amparados. A Legião dos Servos de Maria visita, se eu não me engano, 12 instituições na Terra, conversa com os mentores, orienta que os médiuns dessas 12 casas incentivem os seus protegidos, os seus mentorados, a dormirem um pouco mais cedo. Eles são levados, então o corpo físico fica adormecido, né? E os espíritos, então, são levados para uma reunião com os servos da Legião de Maria. E ali eles explanam para esses médiuns o que vai acontecer. Socorro, amparo, eles falam da situação deplorável em que estão esses espíritos, eles falam que para os médiuns não vai ser um trabalho fácil, que eles vão sentir fisicamente o desconforto de amparar esses espíritos suicidas, eles podem ter dificuldade de sono, eles vão perder o apetite, eles vão perder peso, mas que, em contrapartida, fazendo esse trabalho, expressamente, inclusive, é importante falar, expressamente reforçado por Maria de Nazaré, que é absolutamente voluntário, ninguém está ali obrigado a fazer esse socorro, é um convite, né, à abnegação e ao amor, mas que, ao longo do trabalho, eles vão sofrer esse desconforto, só que eles vão ter ressarcidas pelos próprios membros da Legião dos Servos de Maria, eles vão ter ressarcidas as forças biológicas que eles dissiparem nessa tarefa, eles vão ter ressarcidas e vão contar com o amparo para sempre dos servos da Legião de Maria. Eles vão estar sempre protegidos e amparados pelos servos da Legião de Maria. E aí tem 20 médiuns que são catalogados, são consultados, tem uma lista, quais médiuns vão poder participar aqui. São 20 médiuns, 4 mulheres aceitam, e aqui está descrito que do coração dessas 4 senhoras, espargem raios de amor, e 2 homens aceitam. Então, quer dizer, de 20 médiuns, apenas 6, 4 mulheres e 2 homens, e eles ainda falam que eles não têm tanto amor saindo dos seus corações, mas eles têm um firme compromisso com o trabalho que precisa ser feito, ou firme compromisso com o trabalho que eles já desempenham nas reuniões mediúnicas. Então, esses ali, os outros declinam, ficam com medo, quando eles veem, ficam com medo, eu acho que não é bem a expressão, eles se afligem, porque é mostrado a eles o estado lastimável em que estão os espíritos no plano espiritual. E eles, então, declinam por não se sentirem ali confortáveis em trabalhar, mas se comprometem a vibrar, né, a fazer preces e orações para que aquela empreitada siga com sucesso, né? Então, essa passagem aqui chama muita atenção, né, desses espíritos, então, que aceitam
essa empreitada de socorro aos espíritos suicidas que estão já acolhidos no Hospital Maria de Nazaré. Aqui gente, eu fiz questão de falar um pouco mais sobre o que está nesse livro, Memórias do Suicida, para reforçar o que o Jacobson menciona, né? Esse relato psicografado por Ivone do Amaral Pereira mostra que o tempo de maturação, a aquisição de conhecimento, a comprovação do compromisso, e isso tudo é algo que só se dá com a passagem do tempo, né? E é isso que permite que os socorros dessa magnitude sejam feitos. E olha a responsabilidade do grupo consolidado. Está catalogado. Tem uma lista em que a espiritualidade consulta, né, faz avaliação de quem aqui tem as possibilidades de socorro, né? O que a espiritualidade tem a seu dispor de material, de instrumento para trabalhar. E quando a gente vê aqui o Jacobson citando licantropia também, tem um caso muito interessante que se dá no livro de André Luiz, também nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23, Fascinação, em que tem uma senhora dentro de uma casa espírita, completamente dominada, ela uiva, né, ela se joga no chão. O André Luiz menciona que ele é tomado de profunda piedade pelo estado que ela está, e ela está ali sendo atacada por um grupo de espíritos que se unem no desejo de vingança. Um deles tinha uma vingança direcionada a ela. Os outros que estavam com ele, não. A única coisa que eles tinham em comum era o desejo de vingança, né? Então, eu vou aqui, você vai se vingar, eu vou me juntar a você. E ali é um fenômeno desse de licantropia, que ele estimula ela a se comportar desse jeito, né? E é muito interessante. Eu faço aqui uma pausa, inclusive, para falar um pouco sobre o que está da licantropia no livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, da obsessão, olha o que Kardec nos traz. A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega. E quando a gente vai lá na psiquiatria, né, que fala sobre licantropia, e aí aqui não é conceito espírita, é conceito da medicina. Na psiquiatria, a licantropia ela aparece como uma enfermidade mental, onde o doente se imagina estar transformando em lobo e igualmente imita os seus grunhidos. Em alguns casos, ele só se alimenta de carne crua, tem acessos de violência acima, né, do normal. Isso pode ser aqui, é uma psicopatia que interpreta como uma tentativa de colocar para fora emoções reprimidas, né? É só um conceito, eu não sou médica, mas é um conceito de doença mental dado pela psiquiatria. E quando a gente avalia a parte da doutrina espírita, né, junta os dois no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva aqui, a gente traz o seguinte, o que o Martins Peralva fala sobre isso? É um fenômeno pelo qual os espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas encarnados ou desencarnados, fazendo assumir atitudes idênticas a certos animais, né? Então, aqui a gente já consegue até traçar um paralelo, meus amigos, com muita coisa que a gente tem visto hoje aí, né? Gente que às vezes se reconhece como animal e tudo, isso é um processo de adoecimento, né, Verônica? Uhum. Então, olha, estou falando isso porque mostra o quanto é necessário que a gente tenha grupos
com a possibilidade de socorro, do lado de cá e do lado de lá. Esse capítulo de fascinação do André Luiz, no domínio da mediunidade, que essa mulher está uivando e se jogando no chão, é um ódio de que eles se alimentam há mais de 1000 anos. Ele era apaixonado por ela prometeu ficar com ele, não ficou. Ele matou os pais para poder ficar com ela, roubou e ela não ficou com ele. E aí eles se odeiam, vão se alimentando de ódio um ao outro por 1000 anos. Onde que isso é solucionado? Numa reunião mediúnica, que tinha possibilidade de desembaraçar esses laços. Ele sai de lá, e ela sai de lá, os laços ali da obsessão um pouco arrefecidos, e ele, então, vai reencarnar filho dela, que é a única solução para esse caso, ela receber com o amor maternal esse espírito que tem esse ódio por ela há mais de 1000 anos. Nos livros do Filomeno também a gente tem muito exemplo assim, de espíritos do mundo espiritual que são trazidos nas reuniões, né? Reforçando mais isso. É uma delícia, você me ajudou aqui com Trilhas da Libertação, Verônica, que Nossa Senhora, tem um outro, eu nem trouxe ele para cá, mas tem um outro que é Dr. Bezerra de Menezes, que está atuando no socorro ao médium que está sofrendo um processo obsessivo. A descrição do Manuel Filomeno de Miranda, aí ele já está acometido ali por alguns ovoides. Dr. Bezerra de Menezes, a bem dizer, destarracha algumas criaturas assim, né? Chega a descrição do Manuel Filomeno de Miranda, o que eu entendi é que ele está destarrachando mesmo, de tão complicado que está o caso. E aí, mais uma vez, interessante quando o Jacobson fala que essa fase intermediária pode durar mais de uma década. E a gente volta aqui aos valores necessários para o concurso dos bons espíritos que está nesse capítulo. Devotamento, bom ânimo, mente serena, vida sadia e reta. E aí vem, então, a terceira fase. Ainda bem, tem 3 minutos. A terceira fase do grupo mediúnico. Dei uma enxugada, menino. Eu achei que na minha cabeça aqui eu preparei material para 2 horas. Mas tá indo. Vem a terceira fase do grupo mediúnico, que já está maduro, algo que se atinge após 15 a 20 anos de trabalho ininterrupto, como o Jacobson coloca aqui, com muita dedicação e autoaperfeiçoamento, com a completa dedicação dos tarefeiros à mediunidade em nome de Jesus. E aí aqui o Jacobson menciona que é comum os médiuns em desdobramento rumarem com os seus orientadores para regiões umbralinas, hospitais, para conduzir tanto encarnados ou desencarnados, tanto encarnados quanto desencarnados, para uma reunião mediúnica, né? E aí aqui eu menciono o momento no livro Voltei também, do livro Entrevistas, o momento 1, né, quando fala que o André, ele não foi uma atuação de improviso, foram quase 2 anos, André Luiz e Chico, 700 dias, trabalhando juntos ali, que são quase 2 anos, para que ele se ajustasse ao instrumento, para que ele se ajustasse ao Chico, né? E o momento 2, em que perguntam ao Chico se ele tinha certeza. Como é que ele descrevia a experiência de um desencarnado em nosso lar? Como é que ele podia atestar que existia uma cidade como o nosso lar no plano espiritual? E o Chico respondeu, depois, lembrando, ele passou 2 anos convivendo com o André Luiz para começar a escrever. O Chico fala que não podia transmitir para a gente a certeza do que ele estava, né, do que ele psicografava. Até porque ele mesmo, quando começou a receber as mensagens de André Luiz descrevendo a cidade espiritual Nosso Lar, ele também achou estranho.
né? Eu, quando li Nosso Lar a primeira vez, aos 15 anos, eu falei assim, gente, mas o que é isso? Isso eu já li em 95. Agora, quando eu li de novo André Luiz, o Nosso Lar, já tem muita coisa ali que eu consegui correlacionar. TV de tela plana para a gente, Agora? não tem nada demais. Aeróbus, quando eu li com 15 anos Aeróbus, eu falei assim, mas gente, hoje a gente vê drone entregando sanduíche, né? Tem drone tripulado. Então, quando a gente fala no Aeróbus, a gente também não causa tanta estranheza. Mas em 1943, o Chico psicografando, ele deve ter falado, gente, eu estou sendo vítima de uma piada, né? E aí, o que aconteceu? Emmanuel e André Luiz organizaram uma visita do Chico desdobrado a uma região hospitalar de Nosso Lar, para que ele pudesse, então, em desdobramento espiritual, conhecer, fazer uma excursão, e ele fala que aquilo foi inesquecível para ele, e que ele desfrutou desses favores como se ele fosse um espírito em liberdade, né? Então, meus amigos, os bons espíritos sempre vêm em nosso amparo. Nesse relacionamento, eles sempre vão fazer a parte deles, porque são abnegados, amorosos. Com isso, a gente não tem que se preocupar. Cabe a nós fazer a nossa parte. A parte dos espíritos amigos, eles vão fazer. E é aí que deve residir a nossa preocupação constante. Quando a gente consegue esse nível de comprometimento com a tarefa, e obviamente com a gente mesmo, porque nós somos os principais beneficiados, acontece uma maravilha que está descrita no livro Trilhas da Libertação, como muito bem mencionado pela Verônica, uma maravilha. Quando eu li isso no livro, eu falei assim, mas gente, olha que coisa mais maravilhosa, que é uma médium do Centro Espírita, que ela é dedicada, esforçada, né? Super compromissada com as tarefas. Ela é uma trabalho que cultiva o evangelho, ela vivencia o evangelho no seu dia a dia. Então, ela recebe os espíritos amigos, fazem da casa dela, ela é tão assim, né, dedicada, a sintonia da casa dela é tão boa, que os espíritos amigos usam a casa dela de pouso, enquanto eles estão em tarefa na Terra. Irmã Ernestina, que é o nome da médium, né? A casa dela, ela é tão dedicada, ela é realmente um espírito diferenciado, que quando os espíritos estão em trabalho, em tarefa na região terrestre, eles usam a casa dela para dar uma descansada, matar um tempo. E num desses acontecimentos, numa dessas oportunidades, aliás, é aniversário da Ernestina, ela está fazendo 50 anos. Então, ela, em desdobramento, é conduzida pela mãe, porque a mãe dela também está sempre com ela ali, acompanhando, a mãe dela chama Apolônia. A Ernestina, então, em desdobramento, vai para a sala e está tendo uma festinha de aniversário para ela, de 50 anos, com muitas flores, muitos amigos encarnados e desencarnados que estão ali em desdobramento para celebrar. E, de repentemente, eis que surge o seguinte convidado, Bezerra de Menezes, chega para comemorar também o aniversário da Ernestina, porque a mãe dela convidou. Então, gente, para o Bezerra de Menezes ir no seu aniversário, né? Realmente, você é um trabalhador muito dedicado, né, Cecília? Imagina isso, imagina o Bezerra aparecer no seu aniversário. E ele, então, é convidado a fazer uma oração, uma prece ali pela data tão especial, pelos 50 anos da Ernestina, e ele faz com muita alegria ali a prece. Então, gente, isso é a magnitude que pode se chegar, o auxílio dos bons espíritos. Mas isso, né, do céu só cai chuva. Existe um trabalho todo feito. Passa pela fase do adestramento, a consolidação dos trabalhos, onde vão se ampliando as possibilidades de socorro desse grupo mediúnico, e aí os espíritos amigos vão se afinizando com todos que estão ali, e aí depois de 15, 20 anos de trabalho ininterrupto, a gente consegue chegar numa possibilidade de socorro, e é muito bonito isso, né? Porque uma coisa vai alimentando a outra.
o empenho na tarefa, com o empenho na tarefa a gente vai se melhorando, né? Quando a gente começa, a gente vai se observando mais, e ao longo do tempo, o grupo como um todo vai se tornando mais eficaz, mais eficiente, e a gente também vai se melhorando, né? Eu agradeço muito, viu, Verônica, a oportunidade. Não sei se eu atendi aí as expectativas, mas para mim foi muito bom sentar e fazer a reflexão sobre esses conceitos, esses ensinamentos do Jacobson. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Nós que agradecemos. Com muitas ilustrações, isso fica mais fácil para a gente poder relacionar o que ele está falando, né? Então, isso aí foi muito enriquecedor para a gente. Eu agradeço a sua presença, a sua boa vontade de ter aceitado o convite. E pode contar que a gente vai chamar de novo, tá? Porque Opa, aqui é assim, aqui é assim. Ô, Verônica, o bom é que agora a gente pode ver de novo, né? E também. Eu falei um pouco rápido, porque realmente eu tinha coisa pra caramba para falar. Desculpa se eu falei um pouco rápido. Não. Na próxima, eu prometo que eu vou dimensionar melhor o tempo aqui. E aí a gente vê que tamanho de capítulo não quer dizer nada. Que o capítulo pode ser, às vezes, pequeno, mas ele é profundo. Ele tem muitas reflexões. Então, esse é um livro de capítulos que, em vista de outros livros, são pequenos, mas que traz muita informação para a gente. É muito bom, né? Então, agradeço a Roberta, a presença de todos aí. Ô, Simone, no início, o que foi? Caiu sua internet? Como é que ela tá aí? Tá boa agora? Dá para você fazer a prece? Tá, não. Tá não, né? Tá oscilando, né? Eu vi que você tá assim meio robótica. Afonso, você termina pra gente? Sua internet tá boa aí? Liga o microfone. Aí. Termino sim, tá bom. Obrigada. Acho que tá boa, né? Então, neste momento final desse estudo, agradecemos a espiritualidade amiga que conosco esteve presente a esses ensinamentos tão pertinentes a todos aqueles que labutam na seara da mediunidade. Que muitos de nós, ainda não trabalhadores, tão aguerridos a esses propósitos, possamos despertar, através desses estudos, a nossa urgência em sermos vasos melhores nesse trabalho de intercâmbio entre os dois planos. Agradecemos a nossa amiga Roberta pelo estudo e que todos nós juntos possamos nesta noite refletir sobre o tema e colocá-lo em execução nas nossas tarefas. Que assim seja. Boa noite a todos. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Um prazer. Boa noite a todos.